minha construção, o meu trabalho e tudo mais, na rua mesmo. Eu não tinha como que eu posso dizer assim, uma luz no fim do no final do túnel. Objetivo claro, né? Um objetivo. Quero ir para tal lugar. Tem, uma referência. Fala assim, pô, tal fulano pinta, olha isso, olha o que é possível, olha que coisa. Eu, espontaneamente, simplesmente por gostar de pintar, gostar de arte, eu falei, eu vou seguir fazendo essa parada independente do que aconteça, sabe? Independente de estar pintando na rua e a galera achar que é um vagabundo, sabe? Pô, esse cara é um vagabundo, porque não trampa, né? Independente das questões dentro de casa, né? Porque, assim, tomou uma tal proporção que, sei lá, 17 anos eu já estava morando sozinho e tudo mais, sem grana nenhuma para pagar aluguel, para pagar comida, ganhava cesta básica para sobreviver, vivia com agiota, me empresta grana no final do mês. Eu não tinha como sobreviver mesmo de arte ou alguma coisa parecida com isso. E a gente está falando de quê? Final dos anos 80? 90, né? 90 e pouco, assim, já explorando, pintando na rua. E eu me lembro até que uma das primeiras oportunidades que eu tive de ganhar alguma grana, eu falei, cara, eu comprei um Fusquinha e falei, mano, eu vou colocar meu trabalho em vários lugares da cidade, sabe? E aí eu tinha uma opção, porque na época tem várias formas de pintar, né? Tem uns que pintam com spray, outros com rolinho, outros com stencil, outros com compressor. E pelo custo do spray, que eu não tinha condição, eu comprei um compressor na época. E aí eu queria pintar pela cidade, mas tinha que ligar o compressor numa tomada. Falei, mano, única grana que eu tinha, o que eu fiz? Comprei um gerador de energia, botava no Fusquinha, saía pela cidade, parava nos lugares, ligava no gerador e pintava. Isso ainda era uma atividade ilegal, de certa forma? Era porque eu não pedia autorização. Tá. Né? Então eu chegava em qualquer muro, falava, vou pintar aqui. Ligava ali e tal, pintava dessa forma. A questão é que eu fui fazendo isso tantas e tantas vezes na cidade que chegou um momento em que me convidaram para fazer um trampo contratado. Assim, chegou um cara do nada, estacionou lá, falou, eu trabalho numa agência de publicidade e a gente está prestando uma concorrência aqui para um trampo no Play Center. Falei, putz, cara, que animal. Saudoso Play Center. O Play Center. Falei, mano, olha que da hora uma possibilidade de ter meu trampo lá. Eu não tava nem pensando na grana, de ter o trampo lá dentro. Falei, olha quanta gente vai circular. Na época era mais essa ideia, né? Quantas pessoas vão ver o trampo e tal. E aí ele falou, manda 3 desenhos pra gente aprovar aqui, pra gente mostrar lá pro parque, porque é uma concorrência. Eu fiz mais de 30 desenhos, fiz um monte, mandei pro cara e fiquei naquela expectativa. Aí o cara falou, mandamos lá no parque, foi aprovado o seu trampo e você vai poder pintar 2 brinquedos lá dentro e vai ganhar X. Falei, firmeza total, né? Aí eu peguei, fui lá pro parque, eu fiquei dormindo lá no parque todos esses dias, enquanto eu estava pintando no chão dos brinquedos, 0 grana, 0 nada, só no intuito de tentar fazer o meu melhor ali dentro. A questão é que as pessoas do parque viram esse empenho e acabaram me convidando para virar um artista oficial das pinturas dos brinquedos dos parques. Legal. E eu passei 10 anos trabalhando lá no Play Center depois disso. Hora isso aí, porra, dessa eu não sabia, cara. Foi muito legal. Que legal, que bacana. Foi muito legal. E foi aí que eu consegui, com esse recurso, manter a minha casa, né? Mantinha a minha casa. Era pouquinha grana, mas eu mantinha a minha casa. E eu conseguia seguir com o meu sonho, que era o quê? Continuar pintando nas ruas, continuar buscando a minha linguagem, a minha estética, as minhas mensagens. Então, assim, eu utilizei dessa plataforma, vamos dizer assim, que era pintar, mas eram pinturas temáticas, né? Customização lá dos brinquedos, sim. Tinha aqueles eventos Noites do Terror e tal. E aí eu pegava a partir disso e falava, eu preciso buscar o meu próprio trabalho, ou seja, pintar com o meu próprio pincel, no meu próprio caminho, porque até então, pintar os o que murais você que eu deseja fazia... de verdade. Porque como eu não tive a oportunidade de estudar arte,
de conhecer outros artistas. Aliás, eu faço parte da segunda geração de grafiteiros aqui de São Paulo, né? Tem uma geração anterior, ele mencionou muito bem, Juneca, tal, etc., Rui Amaral, Alex Valauri, Maurício Vilas, esses caras foram que começaram o grafite aqui. Eu faço parte da segunda geração que já tem mais essa conexão com hip hop e tal, etc., né? Então foi a partir disso que eu falei, cara, eu tinha umas referências que eram dos grafites feitos em Nova York. E eu meio que me inspirava muito nisso e copiava até, né? Copiava, porque eu estava em busca de um caminho. Sabe quando você está construindo algo, mas você não tem ninguém que chega... Não tem uma referência. Não tive alguém que chegou... Não era um negócio que aqui no Brasil era uma coisa que... se pudesse pensar em fazer, assim. Né? Então, não era. É um baita do desafio o cara falar, não, vou bancar essa parada aqui e vou pra cima, né? Vou pintar. É um desafio do caramba isso aí. É um negócio de vocação mesmo. O cara, eu não consigo não fazer isso aqui, né? Exatamente. Foi uma... assim, pô, vou fazer... Se eu não fizer isso aqui, não vou fazer nada. Porque eu não quero fazer nada, mas só quero fazer isso. Exatamente. Não era uma... Exatamente. Você não tem escolha, né? Então, se você nasceu com essa questão de fazer arte, né? Eu gostava de arte, eu gostava da rua, eu gostava desse movimento todo. Falei, cara, independente do que der, tanto é que eu cheguei a trabalhar num banco, como na Caixa Econômica Federal. Cheguei a trabalhar lá, abertura de conta, blá, 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 tal. Cheguei a trabalhar com meu pai tapeceiro, né? Fazia reforma de móveis estofados, ficava lá costurando o sofá com ele e tal. Mas, cara, eu não conseguia me identificar com nada disso, sabe? Eu falava, mano, sinceramente, cara, eu quero pintar, eu preciso pintar. E aí, pintava minha casa, pintava os muros da rua, e tava nesse movimento, né? E meus pais, eles foram contrários, mais porque eu passei uma fase meio revoltado com essa questão familiar e tudo mais, que os meus pais não aceitavam, né? Essa minha ideia de pintar e tudo na rua. Mas eu percebo que eles estavam querendo me preservar, na verdade, né? Porque, eles olhavam, pô, o cara tá andando com o cara que foi preso. O cara tá andando com o cara que foi morto. O cara tá só... Chega em casa 2, 3, 5 da manhã, sujo de tinta, pintando nas madrugadas, pichando os muros. Eles queriam me poupar, né? Sei lá, pai e mãe. E aí eu tive que lutar mesmo, passo a passo, sem nenhuma perspectiva, né? Como eu estava falando, sem nenhuma referência, e fui construindo isso dessa maneira, né? Então, até chegar num ponto que eu falei, cara, a partir daqui eu preciso colocar outros valores nos murais, sabe? Eu preciso começar a pegar essas experiências que eu tive na rua, os episódios que eu assisti de racismo dos meus amigos, de parceiros que estavam comigo, episódios de violência, sabe? Gente que estava se perdendo ali naquele caminho, né? Ou optando por atalhos, né? E isso sendo oferecido o tempo todo para todo mundo e parecendo que aquilo era mais fácil, segue por aqui, segue por aqui, segue por aqui e tal. E eu falei, cara, eu vou seguir pintando, vou seguir buscando, mesmo com pouca informação, né, antes de internet e tudo mais, mas assim, se eu encontrar a minha linguagem, a minha estética, se eu passar a me comunicar através dos muros, que era o que eu queria, sabe? Eu sou um cara muito reservado, mas através das pinturas eu sempre pensei, cara, a arte é universal, sabe? Se eu chegar num determinado ponto, eu vou poder me comunicar com o mundo todo através das minhas pinturas. Mas eu não queria simplesmente pinturas vazias, sabe? Pinturas que não significassem nada. Exatamente. Então eu queria falar disso, sabe? Pô, eu vi uma violência acontecendo ali com determinada pessoa. Como que eu posso transformar isso nessa pintura? E no começo eu fui um pouco pelo lado pesado da história, sabe? Mas depois eu percebi que eu podia dar exemplos. Ser mais sutil, né? Ser mais sutil, mostrar que tinha caminhos. Isso é muito louco.